Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Ainda aí, de pé, abra sua Bíblia em Mateus 24, 35. Rapaz, acho que eu estou ficando velho, até de óculos eu não estou enxergando. Amém? Todos acharam? Olha só o que Jesus diz nesse versículo de Mateus 24: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Pode se assentar. Glórias a Deus. Quero agradecer ao pastor Nobuyuki pelo convite, pela honra de poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor, a palavra que é verdade na minha vida, na sua vida. E desde o dia que eu entreguei minha vida a Jesus, a palavra dele tem me sustentado. E o Senhor, ele nos sustenta através da palavra dele, amém? Você pode estar sofrendo o pior momento da sua vida, mas só você ler um versículo da Bíblia, parece que o seu ânimo muda, parece que a sua motivação aumenta, porque o próprio Jesus diz que nesse mundo nós teríamos aflições, e não é fácil, irmão, não é fácil, né? Eu tenho vivido dias difíceis, né? Você acha que eu não vivo dias difíceis? Você acha que os pastores não vivem dias difíceis? Você acha que o seu líder não vive dias difíceis? Nós vivemos dias difíceis também. E graças a Deus o Senhor tem nos sustentado. Amém? A palavra de Deus é poderosa e atemporal, irmãos. Como eu falei aqui há alguns segundos atrás, a palavra de Deus, ela é a que nos sustenta, a que nos dá força, a que nos dá ânimo. E independente do tempo que você vive, a Bíblia, ela foi escrita há muitos anos, há mais de 1000 anos, quase 2000 anos. E quando você lê um versículo, parece que Deus está falando sobre algo que está acontecendo agora, nesse dia, nesse momento. Pedro, lá em João 6:68, ele já fala para Jesus que só ele, só o Senhor, só Jesus teria palavras de vida para a vida dele e dos demais discípulos. Cada narrativa da palavra de Deus, da Bíblia, ela nos modela, ela nos instrui, ela nos direciona a prosseguirmos no caminho do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida que o Senhor Jesus Cristo nos deu através do sangue derramado dele na cruz. Amém? Ele nos trouxe salvação, ele nos trouxe esperança, ele nos trouxe fé, ele nos trouxe redenção. Ele abriu um acesso que religiosos, que homens não permitiam que pessoas comuns como eu e você pudéssemos ter, que é acessar o trono, acessar a presença de Deus. Antes de ser cristão, talvez eu não daria essa resposta que Pedro deu a Jesus, momentos antes do Senhor entrar em Jerusalém em cima do jumentinho. Talvez você também, quando era cristão, pouco se importava a palavra do Senhor para a sua vida. Mas a palavra do Senhor, ela nos direciona, ela nos orienta. Amém? Mateus 24 é um capítulo da Bíblia que ele tem muitos ensinamentos para nós. E talvez hoje você esteja aqui pensando que eu vou ministrar sobre cura, sobre salvação. Sim, porque a palavra de Deus, quando ela é ministrada, é para isso.
Mas eu vou tocar num ponto hoje que talvez você não esteja se atentando para tudo que está acontecendo no mundo hoje. Por questões políticas, por questões climáticas, por questões religiosas, por questões da sociedade. Muitas vezes nós não nos atentamos aos sinais que a palavra de Deus nos dá. Sentar na escrivaninha da sua casa, no sofá, ou deitar na sua cama e ler a Bíblia de uma forma literal, eu vou ler aqui porque eu preciso ler, tudo bem, mas você precisa ler a Bíblia com entendimento. Não adianta você ler a Bíblia só por ler, não adianta você buscar estar na escola de discípulos, estudar a palavra de Deus só por estudar. Você precisa compreender que na Bíblia, Jesus, Ele nos deixa sinais sobre todas as coisas que estão acontecendo na atualidade. Amém? Confiar em Jesus é a melhor maneira de nós vivermos os melhores dias nessa terra. Amém? Jesus, Ele fala que aqui no mundo tereis aflições, mas eu estou com vocês, tenham bom ânimo, eu estou aqui. Eu estou do seu lado. Jesus, Ele está do seu lado na sua dificuldade. O grande problema da gente, né, dos cristãos até, é que quando está tudo bem, nós nem procuramos Deus. Muitas vezes acho que você nem agradece a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida. Mas é na hora que o bicho pega, é na hora que o negócio esquenta, é na dificuldade, é na aflição, é na depressão, é na opressão, que você começa a buscar a Deus, que nós começamos a buscar a Deus. E eu vou falar hoje, irmãos, sobre o sinal do final dos tempos. O texto de Mateus 24, ele nos ensina sobre salvação. Mas Jesus, Ele fala sobre o sinal do final dos tempos. E aí eu pergunto para você, você está preparado? Se hoje acontecesse algo no mundo que você claramente identificasse como o fim do mundo, o fim dos tempos, você está preparado? Você está preparado para viver dores, aflições? Para pensar, pergunta para você mesmo, você está preparado para isso? Você já imaginou como será o final dos tempos? Será que você imaginou que se Jesus voltar, você vai com Ele ou você vai ficar? Eu não quero dar aula de escatologia porque eu não sou teólogo e não sou estudioso da Bíblia. Eu sou crente. Eu estudo a Bíblia, eu leio a Bíblia, mas não para entender fatos, né, como a escatologia, que é um estudo mais aprofundado sobre o sinal do final dos tempos. E muito menos defender o que eu entendo como revelação do Espírito Santo da minha vida. Eu não vou falar isso aqui para vocês. Mas Jesus, Ele nos alerta sobre estarmos preparados para o dia que Ele virá, para o grande dia. E aí eu te pergunto, novamente, você está preparado? Você está preparado para o grande dia? Getúlio, como eu sei e como saber se eu estou preparado ou não? Tem como você saber, irmão. E é sobre isso que eu vou falar para vocês agora, bem rápido, porque eu só tenho 20 minutos. Amém? A primeira coisa que você precisa entender é que para você estar preparado para a volta de Jesus, você precisa confessar os seus pecados.
Abra sua Bíblia em Mateus 10, 32. Esse texto é Jesus falando, irmão. Tem Bíblia que está até em vermelho. Olha só o que o Senhor fala: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Amém? Confessar os pecados é você falar os seus pecados para o Senhor. A prerrogativa para a salvação é a confissão dos pecados, sim. Jesus está falando aqui, quem me confessar algo errado, quem me confessar os seus pecados, quem me confessar os seus erros, eu vou estar com ele. Mas aquele que não me confessar os pecados, eu não estarei com ele. Quando nós confessamos os nossos pecados, irmãos, nós tiramos um peso que tem sobre as nossas vidas. Quando você entregou a vida a Jesus, pelo menos comigo foi assim. O dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, que eu entendi que eu precisava confessar os meus pecados para Jesus, que eu comecei a confessar e falar tudo aquilo que eu fiz de errado na minha vida, foi como se alguém viesse, e claro que veio, Jesus veio e tirou todo o peso que estava sobre mim. É isso que o Senhor faz nas nossas vidas. Porque o pecado, você fica carregando culpa. Culpa. Algo que você faz errado e você sabe que você fez, e você fica carregando aquela culpa, e aquilo vira um fardo, vira um peso. Confessar os pecados é a certeza de que Deus agirá com justiça nas nossas vidas, irmãos. Mas eu roubei, eu matei, não importa o pecado que você cometeu. Jesus, ele vai tirar o peso dos seus ombros, das suas costas. É por isso que ele fala: confessa a mim os seus pecados. Você pode pecar de várias maneiras, irmãos. Eu não estou aqui para julgar e nem falar o que é o pecado maior, porque para mim pecado não tem tamanho. É pecado. Pecado é pecado. É você sair da rota, é você sair dos princípios. Mas você precisa entender que você precisa confessar os seus pecados. Amém? Talvez você é cristão, mas está com um pecado aí na sua vida e precisa se desfazer dele. Hoje é o dia, irmão. Hoje é o dia de você se reconciliar com o Senhor. Todos nós somos pecadores. E aí, para você ficar limpo, você precisa confessar o pecado para o Senhor. E você que está aqui na igreja pela primeira vez, não é cristão, não entregou sua vida a Jesus, talvez você esteja perguntando, como eu já fiquei várias vezes me perguntando quando eu não era cristão. Mas eu sou legal, eu sou bonzinho, não faço mal para ninguém, né? Eu nunca roubei, não matei, não fiz nada de errado. Hipócrita. Você é um hipócrita, porque você peca sim. Você faz algo errado sim. Porque todos aqui neste ambiente, todos nós somos pecadores, sem exceção. Todos nós somos pecadores. Entreguei minha vida a Jesus, agora não sou mais pecador. É sim. Você é pecador. Você precisa confessar os seus pecados, irmãos. Jesus lá em Mateus 11, 28 fala: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados,
e eu darei descanso a vocês. Sabe isso aí que te tira a paz, que quando você encosta a cabeça no travesseiro para dormir você não dorme, que você perde a paciência muitas vezes, fica nervoso, não quer sair do quarto? Talvez isso aí é pecado. E o pecado nos faz sim entrar na caverna, ficar escondido. Talvez isso que você esteja vivendo hoje é pecado que você precisa confessar para o Senhor. Mas não sou eu que vou falar para você confesse, é você que tem que entender que você precisa confessar ao Senhor. Então confesse seus pecados, esteja preparado para a vinda do Senhor, irmão. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Você precisa também reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Lá em João 1, do verso 40 ao 51, a Bíblia ela nos mostra os chamados de Jesus a Pedro, Nataniel e Filipe. Jesus, ele nos escolhe, irmão. O pastor fala isso há muitos anos para a gente. Não é você que escolheu a Deus. Foi Deus que te escolheu, irmão. Deus te escolheu, se apresentou a você e você decidiu confessar os pecados para Ele e reconhecer Ele como o Senhor da sua vida. Porque você entendeu o poder que Ele tem para transformar. Amém? No dia que Jesus, Ele me chamou, foi um dos dias mais importantes, foi o dia mais importante da minha vida. Porque eu estava numa caverna, eu estava depressivo, eu queria largar tudo. Eu queria largar a Carol, eu queria largar o trabalho, eu queria largar a faculdade, eu queria sair de casa. Eu não tinha para onde ir. Cheio de dívida, quebrado, ganhando pouco. Eu não tinha para onde ir. E aí eu tô lá no culto, já frequentando o culto há muito tempo, há semanas. E todo domingo, Carol, e aí? Não. Só que quando Jesus ele chama a gente, irmão, não tem como você fugir dele. Ele chegou em mim e falou assim: vem, querido, vem, meu filho amado. Eu te pego no colo. Dá esse problema aí que você tem, dá aqui para mim que eu resolvo. Deixa que eu faço, deixa eu fazer, porque você está se desgastando e você não vai conseguir resolver. Deixa que eu resolvo. E aí ele me pegou pelo braço, me pegou no colo, me carregou, me sentou na mesa, no banquete com ele. Aqui, ó, vem aqui, senta do meu lado, vem ceiar comigo. É isso que Jesus pede para você. Jesus nos chama, irmãos, nos chama a todo momento. Todos os momentos Jesus nos chama. O Senhor, Ele sabe por cada aflição que nós passamos. O Senhor sabe cada necessidade que nós temos. O Senhor sabe tudo aquilo que nós precisamos. E nós não estamos atentos à voz dEle, ao chamado dEle. E Ele está chamando você: filho, filha, vem, 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 vem comigo. Jesus hoje Ele está te chamando para viver uma nova vida, uma vida nova, na igreja vida nova. Deus Ele tem plano para você, irmão. Ele tem projeto, Ele tem sonhos.
Jesus me chamou e falou assim, ó, vem aqui que eu tenho coisa muito melhor para te oferecer do que tudo isso que você está planejando para a sua vida. Ele já tinha planejado que eu estaria aqui hoje, Ele já tinha planejado o meu casamento, Ele já tinha planejado toda a minha história. Só que eu decidi trocar o escritor da minha história. Quem escreve a minha história não sou eu, quem escreve a minha história é Jesus. Amém? E Ele é o melhor escritor para escrever a minha e a sua história. Só que você precisa ouvir a voz dEle. Você precisa estar atento ao chamado dEle. Ele está te chamando. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Salmos 37:5 fala sobre confiar. Porque Ele vai fazer muito mais além daquilo que a gente pode imaginar para as nossas vidas. Está difícil? Eu sei que está difícil, porque para mim também está difícil. Todos nós temos dificuldade. Não olha para o irmão do seu lado e pensa que ele está bem. Talvez ele está com um problema maior que o seu. Tem gente que está olhando aí um para o outro, é verdade. Talvez ele está com um problema maior que o seu. Eu me lembro que eu estava... A Carol, alguns anos atrás, ficou um tempo na UTI. E todo dia eu ia visitar. Irmãos, essa mulher fazia eu sair daqui e ir lá para o Madre Teodora, 11 da manhã e 8 da noite, todo dia. Eu tinha que estar lá, Fran. E todo dia eu ia visitar a Carol. Ela ficou, acho que 8 dias, né, amor, na UTI. Eu ia visitá-la. E tinha uma senhora lá que ela sempre estava lá. E eu subia, ela subia junto comigo. Depois eu ia embora, ela também descia. E aí um dia eu perguntei para ela: a senhora está com algum parente aqui, né, internado? Aí ela: eu tô, meu marido, tal. Aí contei a história da Carol para ela. Aí ela contou a história do marido dela para mim. Essa mulher, irmãos, ela não era daqui de Campinas, ela era do Rio de Janeiro e o marido dela trabalhava aqui em Campinas. E um final de semana ela veio para cá passar o final de semana com ele. E um dia do final de semana ele acordou, teve um AVC, um infarto, não sei, acho que é AVC. E desde então fazia 6 meses que aquela mulher estava indo todo dia visitar o marido na UTI. E quando ela falou aquilo para mim, porque eu me questionava com Deus por tudo que aconteceu na minha vida, por conta da Carol estar ali, que a hora que ela falou aquilo para mim foi como se fosse um tapa na cara que Deus me deu. Falando assim: ô seu tonto, seu hipócrita, essa mulher está aqui faz 6 meses e o marido dela nem fala com ela, porque ele está em coma. E você está aí chorando, murmurando, porque sua mulher está aqui, daqui uns dias ela vai estar na sua casa com você. O problema dela era maior que o meu, irmão. Eu perdi um filho, tudo bem, mas ela estava lá todos os dias para ver o marido que nem falava com ela. Todos nós temos problemas, mas você precisa reconhecer que é o Senhor que te dá libertação, te dá salvação, te livra desse problema. Mas você precisa reconhecer que Ele é o seu resolvedor de problemas. Amém? Então reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e esteja preparado para a vinda dele, irmão.
estejam preparados para a vinda de Jesus. Para finalizar, a terceira coisa, para que nós estejamos preparados para a volta de Jesus, é o batismo nas águas e no Espírito. Abra sua Bíblia em João 3:5. E Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O batismo não é uma regra de placa de igreja, irmão. Ninguém inventou o batismo. Não foi pastor que inventou o batismo. Quem falou de batismo foi Jesus. Ele está falando aqui nesse versículo. Batismo é um mandamento, é um princípio. Amém? O batismo é algo tão importante que Jesus foi batizado, querido. Jesus foi batizado. Se batismo não fosse importante, ele não seria batizado. Batismo é uma das principais prerrogativas, irmãos, para você ter o selo da salvação na sua vida. Quando eu me batizei, eu entendi a importância e a necessidade do batismo. Queridos, tem pessoas na minha geração, na geração Kairos, que queriam se batizar e não podiam se batizar. Não podiam se batizar. Precisaram passar por um processo para poder se batizar, porque elas entendiam que elas precisavam ser batizadas. E elas fizeram tudo o que foi preciso para elas se batizarem. Um cristão verdadeiro, ele entende o real significado do batismo. Você precisa se batizar, irmão. Sabe por quê? Batismo, você não está obedecendo ao seu líder, você não está obedecendo ao pastor, você não está obedecendo a uma regra da igreja, você está obedecendo a Jesus. A Jesus. Você não está obedecendo a homens, nem em regras, é a Jesus. Que a igreja tal lá fala que não precisa se batizar. Mentira! Mentira! O capítulo 24 de Mateus, Jesus fala que vão ter pessoas que vão mentir para você, falar mentiras sobre Ele, sobre a salvação. Você precisa se batizar, irmãos. Você precisa ser santo. Santa Fran. Você precisa ser santo. E o que é ser santo? Ser santo é cada dia da sua vida buscar ser mais parecido com Cristo. Amém? Isso que é ser santo. Ser santo é você falar não. Não para as coisas desse mundo e sim para o reino de Deus. Ser santo é viver os princípios do Senhor. Mesmo você pecando, mesmo você errando, mas é você buscando estar na presença de Deus. Isso é ser santo. Porque você acha que Elias foi arrebatado, irmãos? Porque o homem era santo.
Porque ele buscava a presença de Deus. Porque ele fazia a vontade de Deus. Ele não tinha medo. Passou um tempo lá escondido na caverna, mas Deus foi lá e tirou ele de dentro daquela caverna e falou: você vai enfiar o dedo na cara daquela Jezabel lá e vai mostrar para ela quem que manda em Israel, quem que é o Deus de Israel. O Senhor encheu aquele homem de coragem, irmão, de coragem. O homem orou e choveu. Vocês têm noção? Tem noção? Será que você tem? Será que nós, não é nem você, será que eu, você, os pastores dessa igreja têm coragem de enfrentar profetas de Baal e falar na cara deles: ó, esse Deusinho aí que vocês servem não faz chover, o meu Deus faz chover. Isso é ser santo, irmãos. Ser santo é ser como Estevão. Estevão foi apedrejado porque ele servia a Jesus. E no momento da morte, ele não chorou, ele não implorou por misericórdia, mas ele deu glórias ao Senhor, porque ele estava morrendo por um propósito, que era o reino de Deus. Esse homem era santo, irmão, santo. Santo, porque ele buscava a santidade. Batismo nas águas é você nascer de novo, e batismo no Espírito é você ser cheio da presença de Deus. Cheio da presença de Deus, para você falar do Senhor para as pessoas, para você ministrar a palavra de Deus, para você falar não para as coisas desse mundo. É você ser santo, cheio do Espírito. Amém? Cheio do Espírito. Lembra de Daniel? Daniel falou não para o banquete da Babilônia, e depois foi jogado na cova dos leões. Saiu vivo, sem um arranhãozinho. Os leões viraram gatinhos dentro daquele lugar. Lembra dos amigos de Daniel, jogados na fornalha? Por que eles saíram de lá vivos? Porque eles eram santos, cheios da presença de Deus. Não tinham medo de falar não para esse mundo. E nós temos medo de falar não para esse mundo. Nós temos medo. Você precisa ser santo, irmão. Ser santo. Por isso você precisa se batizar, para estar preparado para a vinda de Jesus. Amém? Para estar preparado para o dia que Ele vier. Amém? E eu quero que você fique de pé agora no seu lugar e abra sua Bíblia lá em Mateus 24, para a gente vai encerrar. Porque amanhã é feriado, vocês vão dormir até meio-dia, que eu sei. Quem vai trabalhar amanhã? Caramba, bastante gente. Você vai? Ah, Fran, vai nada. Olha só o que diz. Eu vou ler do 44 ao 51. Por isso, estejam preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega dos servos da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Bem-aventurado o servo cujo Senhor, quando voltar, o encontrar fazendo assim. Em verdade lhes digo que ele o encarregará de todos os seus bens. Entretanto, se o servo mau disser no seu coração: meu Senhor está demorando, e começar a bater nos seus servos, a comer e a beber com os beberrões, o Senhor daquele servo virá em um dia que ele não espera,
e em uma hora que não sabe, Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, Mateus 24 fala sobre o final dos tempos. E essa palavra não é para colocar medo em você, não é para você ficar desesperado. Ai, o mundo vai acabar, Jesus vai voltar, ai, o que vai ser da minha vida? Não é isso, é para você se alertar. Até porque o Senhor fala que ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora que Ele voltará. Mas é uma certeza, irmãos, Ele vai voltar. Amém? Nós pregamos sobre cruz, nós pregamos sobre salvação, mas nós precisamos pregar sobre a volta de Jesus, e Ele vai voltar. Ele vai voltar. E aí, eu te pergunto, se Ele voltar, você está preparado? Você está preparado para a volta de Jesus? Irmão, se você não está preparado para a volta de Jesus, hoje é o dia de você se preparar para essa volta de Jesus. Porque você pode dormir hoje e amanhã acordar e não ter ninguém na sua casa. Só você. Você ligar para os seus amigos da igreja e eles não atenderem. Você ligar para o pastor e nada, só um risquinho no WhatsApp. Jesus, Ele vai voltar, irmão, e você precisa entender que Ele vai voltar. Ele vai voltar e você precisa estar preparado. Nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus, irmão. Porque esse mundo, irmão, quando Jesus voltar e levar os eleitos, esse mundo vai ter muito sofrimento, vai ter muita dor, vai ter muito ranger de dente. Irmão, você não pode ficar aqui. Tá difícil agora, não tá? Você imagina se Jesus voltar e você ficar. Imagina se Jesus voltar e você ficar. Se você não está preparado, hoje você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Comece a adorar Jesus no seu lugar. Começa